Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho então sobre Gustav Mahler e mais precisamente sobre uma frase específica dele que eu achei bem interessante. Já conhecia, né? Obviamente há mais tempo, assim, é uma frase famosa dele, então como em alguns vídeos tenho discutido frases de compositores e tal, nessa semana resolvi falar um pouquinho sobre o Mahler e sobre esta frase que trata basicamente de uma questão entre linguagem, ou seja, linguagem falada, prosaica e daí em diante, né? Ou pode-se pensar também no sentido poético, e a linguagem musical. Então, acredito que seja um assunto interessante, né, para diferentes artistas, compositores, ou mesmo quem não atua necessariamente, já que todo mundo usa a linguagem falada de algum modo, certo? Ou seja falando ou seja escrevendo. Então é legal fazer uns contrapontos entre a questão da linguagem musical, até porque também a música vocal vai trabalhar sempre com isso, e como as pessoas, sejam através da audiência, seja através da atuação direta na arte, estão sempre em contato com essa questão de músicas que carregam em si palavras e daí em diante, também essa questão é interessante. Então eu vou ler a frase dele aí na língua que está, em inglês, e depois eu faço aí uma breve tradução para quem não entende inglês, tá? Então a frase é mais ou menos: If a composer could say what he had to say in words, he would not bother trying to say it in music. Ou seja, basicamente o Mahler está querendo dizer aí que se um compositor pode dizer em palavras determinada coisa, ele não precisaria dizer isso em música. Ou não precisaria tentar dizer isso em música. O que essa frase carrega de tão interessante assim, apesar de ser uma frase bem simples? Simples no sentido do tamanho dela, né, na forma e tal, mas que ela carrega um conteúdo bem interessante, que é basicamente o fato de que, realmente, se algo pode ser dito em termos de uma linguagem, seja falada, seja escrita, ou seja expressa através de um pensamento talvez filosófico, ou talvez um pensamento poético, e daí em diante, né, por que tentar expressar isso em música? Ou melhor, será possível expressar um conceito em termos musicais? Certo? Essa frase, então, a gente pode colocá-la em termos históricos, inclusive o Mahler tentando dialogar. Não, aqui eu estou fazendo uma especulação, certo? Porque eu não sei exatamente o que ele estava pensando nesse momento, obviamente, quando ele disse isso, mas podemos situá-lo aí dentro de uma tradição, em termos históricos mesmo, que também se preocupou com a relação entre música e palavra. Por exemplo, quando lemos os escritos teóricos de Richard Wagner, o compositor alemão, que talvez seja o compositor que mais influenciou Wagner. Inclusive tem uma frase que é atribuída ao Mahler e que, enfim, já vi em alguns locais assim, embora não sei se é completamente verdadeira, mas existe essa frase que circula dele que é: só existiram dois compositores, Beethoven e Wagner. Então, por aí a gente vê o peso desses compositores sobre o Wagner, principalmente sobre o Mahler, né, principalmente o Wagner, porque foi aquele que antecedeu ele em termos históricos. Enquanto Beethoven digamos que duas gerações anteriores, né, ao Mahler, e o Wagner apenas uma. Então conseguimos perceber o peso disso, ou desse compositor para ele. E de fato, quando ouvimos Mahler, sinfonias principalmente, a gente vê um peso muito grande ali do Wagner, certo? Obviamente o Mahler constrói algo muito próprio, certo? Que em muitos momentos ali, claro que ele, né, expandiu muitas ideias wagnerianas, tanto em termos harmônicos quanto em termos motívicos. Ele traz muito para dentro das sinfonias a questão também da música, entre aspas, popular da época, porque popular no sentido da música que era feita, por exemplo, nas praças mesmo, né? Ou em bandas militares, entre aspas, porque não era esse o nome usado, mas que também tinha na questão das marchas, então por isso que ele traz muito isso, e não necessariamente isso advém do Wagner em si, certo? Me parece que o Mahler já tem ali uma concepção, ou uma pré-concepção, digamos assim, porque essa concepção não estava estabelecida tanto quanto foi no século XX, daquela coisa do compositor, como o Villa-Lobos fez, ou Grieg, né, e outros compositores, de dialogarem muito com as melodias populares. O Wagner, ou Mahler, ele não,
obviamente ele ainda não estava nesta época que tomou isso como uma questão composicional muito clara, tornada consciente, mas podemos, digamos que, ver isso já pré-concebido, digamos que no Wagner, no Mahler, desculpe, estou confundindo aí, eu falando toda hora Mahler e Wagner. Mas enfim, podemos ver esse pensamento no Mahler, certo? Antes mesmo dele existir em termos mais conscientes, deliberadamente, dentro da cultura composicional, tal como houve em Villa-Lobos, daí em diante, ou seja, esse pensamento de que devemos dialogar com as melodias populares e trazê-las para dentro da música de concerto e daí em diante. Então, o Mahler antecipa isso de uma certa forma, o que então o divide, ou melhor, cria um limite entre ele e o Wagner, já que o Wagner, obviamente, embora tenha bebido em certa cultura popular também, entre aspas, porque não é possível você fugir totalmente disso, ele não tem esta... A gente não vê tanto isso dentro das obras dele quanto em Mahler. Então, isso é bem interessante, certo? Por que então que eu estou fazendo esse prelúdio aí acerca das questões envolvendo Wagner? Porque o Wagner, dentro dos seus escritos teóricos, então, ele traz muita reflexão acerca da dualidade entre linguagem musical e linguagem conceitual, certo? Que é a linguagem falada, pensada em termos conceituais, né? Então, ele faz muitos contrapontos entre essas coisas, obviamente como compositor de ópera que era. Então ele era, digamos que, obrigado a pensar muito nessas coisas e por isso tem vários escritos que envolvem isso. Por exemplo, em ópera e drama, um de seus escritos, ele vai aprofundar essa questão da dualidade entre música e palavra. Inclusive ele tem, se no início de sua vida ele pensa a música como um complemento necessário à palavra e que deve ter um equilíbrio entre as duas, mais para o final da vida ele se torna, em escritos posteriores, portanto, muito mais, ou pelo menos um pouco mais afeito à ideia de que a música ela sempre vai, digamos que, engolir, entre aspas, a palavra. Certo? Porque a música, ela... Porque o fato, por exemplo, de a gente poder compor infinitas músicas para as mesmas palavras, por exemplo, é um fato que muito intrigou o Wagner e, obviamente, intriga qualquer um que pode parar para pensar nisso, certo? O porquê que a gente consegue pensar infinitas músicas diferentes para os mesmos conceitos, né? Ou porque compositores diferentes poderiam interpretar aquilo ali uma palavra de maneira completamente distinta, certo? E daí em diante. Então a música, pelo seu caráter mesmo, de sua fluidez, digamos assim, e e do fato dela estar muito além do conceito, né? Questão que também já tratamos em vídeos anteriores acerca de Schopenhauer. Para quem quiser assistir, né, pode assistir alguns vídeos sobre Schopenhauer, onde ele também eu vou explicar um pouco disso. Se eu não me engano, nas lives que eu fiz sobre Schopenhauer, eu falo um pouco sobre isso, essa questão de como ele interpretava a música e palavra. Mas então, vemos que essas questões, onde está a música, onde está a palavra, quais são as relações entre elas, é algo que perpassava a cultura anterior ao próprio Mahler. Eu estou citando aqui apenas o Wagner, que seria um deles, mas se a gente vai retornando na tradição, a gente vê isso desde o Monteverdi, por exemplo. O Monteverdi já tinha escritos sobre essas coisas, assim como os compositores da época dele. Então, os compositores da Renascença, assim como do início do Barroco, eles já discutiam essas coisas. Ou seja, onde que tem que estar a palavra em relação à música? Certo? Quem deve ter mais peso, a música ou a palavra? Quem deve determinar o drama, a música ou a palavra? Principalmente a música cantada e operística. Certo? Então, como os renascentistas foram praticamente eles que inventaram o que a gente chama de ópera hoje, eles tinham que discutir isso e essas discussões, portanto, estavam na ordem do dia para eles. Então é muito interessante isso e a gente então pode pensar nisso para chegar finalmente no Mahler e
incluir esse pensamento dele já dentro de toda essa tradição, para também não pensarmos esse pensamento ou interpretarmos esse pensamento do Mahler como algo solto no espaço, certo? A gente tem que sempre colocar segundo uma perspectiva histórica. Então, ele, nesse sentido, né, histórico, ele de fato estava aí dialogando mais diretamente ou menos diretamente com esta cultura que antecedeu. Então, mais uma vez, o que ele vai dizer aí? Se um compositor pode dizer algo em palavras, ele não precisa tentar dizer isso em música. Ou seja, o que a gente pode pensar, além de todas as referências que eu fiz, podemos interpretar isso como o primeiro sentido: música e palavras são linguagens completamente distintas, certo? E por isso, uma coisa que você pode dizer em palavras não precisaria ser dita em música. Quando, no segundo sentido, se a gente tem então música e palavras simultâneas, certo? E ele, como compositor, provavelmente deve ter se deparado com essas questões. Então, a música tem que estar dizendo algo, entre aspas, que a própria palavra não pode dizer por si mesma. Ou seja, a música deve buscar um efeito nesse sentido que a palavra puramente ela não pode alcançar, embora a palavra possa sugerir algo musical. Então, isso é outra questão que a gente pode tirar daí também. Que as palavras, por mais que elas tenham em si o seu sentido peculiar, elas também, para um compositor, elas podem gerar determinadas imagens que, por suas vezes, geram expectativas musicais ou enfim, né, podem trazer à tona para nós pensamentos musicais, digamos assim, né, inspirações musicais, intuições musicais, seja lá como possamos dizer isso, certo? Ou seja, de algum modo, há um entrelaçamento entre música e palavras, só que uma não pode dizer, então, segundo a frase do Mahler, a mesma coisa que a outra. Mas se elas não podem dizer, então qual é a função delas quando unidas? Certo? Por exemplo, do ponto de vista dos compositores. Então, a partir dessa questão do Mahler, acredito que a gente possa chegar nessa conclusão. Ou seja, que quando a gente coloca música como uma linguagem e a linguagem conceitual como outra, e só que as duas simultaneamente ocorrendo dentro de uma música, por exemplo, né, você tem que dizer com a música o que a palavra não consegue. Assim como talvez, então, ao contrário, tem que dizer com a palavra o que a música talvez não consiga dizer. E nesse entrelaçamento é que se vai formando, digamos que, o sentido do todo. Mas de modo que uma coisa está em sinergia com a outra, ou seja, elas se complementam, se ajudam, já que elas não podem entrar completamente uma na esfera da outra. Certo? A música não consegue chegar na esfera conceitual tal como o conceito não consegue chegar à música. Já que, de fato, se a gente compõe uma música puramente instrumental, a gente pode não pensar nenhum conceito a partir dali, certo? A gente consegue entender aquilo, mas sem pensar conceitualmente, muitas vezes. Você consegue fruir uma música sem tirar dali nenhum conceito, digamos assim. Certo? A gente pode muito bem fruir uma música sem ficar derivando ali conceitos. E mesmo quando a gente deriva daquela audição determinados conceitos, não quer dizer que ela se refere àqueles conceitos, certo? Então, ou seja, a música é muito mais indeterminada que os conceitos. Inclusive o Kant, filósofo, ele colocava a poesia no ápice da hierarquia do valor, entre aspas, das artes, porque justamente a poesia ela conseguia expressar-se racionalmente, conceitualmente, de um modo muito mais efetivo do que, por exemplo, a música, que estaria num grau para ele abaixo porque não tinha essa determinação conceitual tão grande quanto, obviamente, o próprio conceito em si consegue. Já o Schopenhauer inverte essa pirâmide. Ele fala, não, a música é superior justamente porque ela é completamente indeterminada. E como a essência do mundo é muito mais inconsciente do que consciente, então a música está muito mais perto da essência do mundo, da natureza em si, do que a palavra que é conceitual. E por ser conceitual e portanto, muito mais afeita à razão, digamos assim,
é inferior porque ela é, digamos, mais arbitrária e não está em tanta consonância com o que é o de fato o mundo, porque a razão é só uma parte pequena do mundo. Ela não é o mundo em si. E ele é anti-hegeliano nesse aspecto, né? Hegel, que bebe ali na fonte de Kant, é muito mais um racionalista em certos aspectos, certo? Do que o Schopenhauer, que tenta então inverter esse processo. Mas independente do fato de a gente achar que quem está certo é o Schopenhauer ou o Kant, não nos interessa aqui simplesmente falar quem está certo ou não, eu estou expondo, né, ambos para a gente pensar um pouquinho sobre isso, como isso também estava dentro da filosofia. Então, a gente pode, na verdade, pensar como os dois. Na verdade, os dois eles têm ali um quê de certeza dependendo do valor que a gente dá a ambas as coisas. Então, em certos aspectos, realmente, a palavra, ela então tem o seu valor quando a gente busca um valor no que é conceitual. Só que quando a gente põe o valor naquilo que é não conceitual, a música ganha valor. Então, quando a gente, dependendo da situação, a gente vai precisar valorar as coisas de modo diferente. Então, obviamente, nesse sentido, a gente vai, em determinado ponto, precisar daquilo que o Kant diz e daquilo que o Schopenhauer diz. Então, não necessariamente a gente precisa desprezar um dos dois, certo? E, então, trazendo isso para a questão do Mahler, acredito que essa distinção que os filósofos fazem traz mais uma profundidade para a frase do próprio Mahler. Beleza, pessoal? Não vou me estender muito aqui, obviamente não quero chegar em nenhuma conclusão, até porque são especulações acerca do que provavelmente podemos tirar dessa frase do Mahler, certo? Porque é uma frase, entre aspas, solta aí. Então eu quis apenas trazer um contexto histórico dela e explorá-la um pouco, até para quem aí estiver trabalhando com a questão de música e palavra poder ir refletir um pouquinho nisso, e quem não estiver trabalhando também é uma questão que eu acho bem interessante, né, de a gente começar a pensar de um modo mais reflexivo nessas questões de música e palavra, até porque estamos sempre inundados com músicas que fazem as duas coisas, né? Tem a camada da linguagem conceitual por cima da linguagem musical. Então é sempre interessante a gente começar a pensar nisso aí de um modo mais profundo. Mas posteriormente também posso fazer outros vídeos aí dentro dessa questão, até porque abordei isso também na minha dissertação, né, que é sobre o Wagner e tal. Então tem trecho, o Nietzsche também abordava sobre isso, então já trabalhei alguns textos aprofundando essa questão da linguagem, da palavra em Nietzsche. Então, como é algo que está tanto dentro da tradição filosófica quanto dentro da tradição musical, acredito que seja bem interessante aqui pra gente. E portanto, é um tema que eu consigo aí discutir um pouquinho. Beleza, pessoal? Então, até o próximo. Abraço!